primeiro vou cumprimentar e desejar bom dia para Boris Casoy, antes de trazer o assunto que é um cadinho complicado. Tudo bem, Boris? Bom dia. Tudo bem, Elisa? Bom dia a você, bom dia a todos. E estamos esperando essa pergunta que você diz que o assunto é complicado. Somos especialistas em não desvendar assuntos complicados. Exatamente. Olha, e esse acompanha tantos pontos, tantas informações que eu vou aqui compartilhando aos poucos para você compreender. A Corregedoria da Polícia Federal concluiu que o delegado Victor Neves, responsável por entregar ao deputado Felipe Barros o inquérito que apura um ataque hacker que o Tribunal Superior Eleitoral sofreu em 2018, não teria cometido irregularidades. Segundo a sindicância, o delegado atendeu a um pedido do relator da PEC que tratava sobre o voto impresso. O delegado Daniel Carvalho Brasil Nascimento, chefe do setor de inteligência policial, pontua que na investigação não havia determinação de sigilo dos autos, seja por decisão do delegado ou em razão de alguma decisão judicial. A sindicância não responde, porém, sobre o que foi feito com o inquérito após ser entregue ao deputado. A delegada Denise Ribeiro, que enviou essa investigação sobre o caso para a PGR na semana passada, entende que havia sigilo no inquérito e que este deveria ser mantido. Para a delegada, ele seria uma regra e, se não necessitasse de sigilo, seria preciso deixar explicitado. Muito bem, dado aí o assunto, todos os pontos de vista, Boris, como você avalia essas posições conflitantes dentro da própria Polícia Federal? Olha, Elisa, a polícia é um setor difícil de você fazer uma análise de caráter político e econômico. Apesar de a polícia ser um órgão do executivo, a gente sabe que ela tem um sentido de vida própria e que ela também é impulsionada por paixões políticas, por interesses políticos. Polícia no Brasil. Claro que em outros países também acontece, mas a gente vê que existem aí interesses conflitantes dentro até da Polícia Federal Brasileira, que é considerada uma polícia de bom nível. São interpretações diferentes de uma legislação. Você tem uma legislação que devia ser muito mais clara e não é, e que permite interpretações diversas. E nesse caso, você tem aí uma questão envolvendo o Palácio do Planalto, o ministro Alexandre de Moraes, o presidente Bolsonaro, tem todo um cabedal que forma um nó, um cabedal de interesses, um grupo de interesses, nem sempre confessáveis, e por trás tem essas pessoas e uma briga em nível pessoal entre o presidente e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, a quem, aliás, o presidente brindou com o palavrão, enfim, com o mau gosto de chamá-lo de canalha. Quer dizer, uma coisa que em política você diria que é antirregimental, para usar o jargão. É uma coisa complicada, produto especialmente de legislações complicadas. Eu não vou conseguir destrinchar isso, como eles lá não estão destrinchando, e vai acabar isso caindo na mão de alguém do Supremo que vai ter que destrinchar, que vai ter que dizer, olha, o caminho é esse. E aí tem outras coisas, outras confusões de ontem, de anteontem, das últimas horas, que envolvem esse assunto. No fundo de tudo isso, essa briga
gravíssima, quase infantil nas suas manifestações, um xinga o outro, cospe aqui, foi a sua mãe, não, a sua mãe é pior. Esse tipo de briga que não poderia, não deveria envolver um país importante, sofisticado como o Brasil e que neste momento atravessa uma crise gravíssima, uma crise sanitária, uma crise econômica, tem outros assuntos para tratar e a polícia deveria caminhar dentro de estradas mais retas. É para apurar se houve crime, mas não acabar sendo reflexo, o espelho de brigas que eu chamo de infantis, porque não tem nada a ver com os interesses da população brasileira. É isso, Elisa. Obrigada, Boris Casoy. Eu vou até aproveitar aqui para acrescentar mais uma questão. Vou fazer uma entrada com duas perguntas para poder te ouvir um pouquinho mais, viu? Porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou o compartilhamento de informações do inquérito que apura o suposto vazamento de documentos sigilosos de investigação envolvendo o TSE com outras apurações envolvendo o presidente Bolsonaro. Os dados vão ser, então, compartilhados com inquéritos sobre a existência de uma milícia digital e também a disseminação de informações falsas sobre Covid. Como você avalia essa decisão, Boris, e de que maneira essa decisão chega até o Palácio do Planalto? Elise, eu suponho que essa decisão seja baseada na lei, que ela seja correta, que ela não tenha nenhuma implicação de ilegalidade. Se ela ajuda a investigação, é positiva. Eu acho que essa questão das notícias falsas, as fake news, esses grupos de ódio que vicejam na internet precisam ser investigadas e devidamente punidas na forma da lei, custe a quem custar. Agora, é uma apuração delicada, porque as hipóteses que foram reunidas, você monta uma hipótese e depois você procura ver se ela é correta ou não, num determinado tipo de investigação. As hipóteses estão apontadas, correta ou incorretamente, para o presidente Bolsonaro, que é um presidente eleito no regime democrático e que tem as suas prerrogativas. E que num ano eleitoral pode estar, segundo ele e os seus filhos colocam, sendo vítima de denúncias de caráter artificial para prejudicar a sua candidatura. Então, a retidão, a manutenção, a observação da lei precisam ser rigorosamente cumpridas, fiscalizadas, no sentido de que se obtenha um resultado. Se for para punir, se for para enquadrar, se for para processar, que se processe, que se puna, mas sempre dentro de todos os cuidados que a lei exige, sempre, mormente se tratando do presidente da República, que tem uma série de prerrogativas que o tornam, no exercício do cargo, infenso a processos de crimes cometidos em função do cargo. Nem sei se ele cometeu ou não, mas o objetivo, a tendência dessa investigação lança olhares suspeitos sobre o Palácio do Planalto. É isso, Elisa.